Eu sou o João e esse é mais um episódio do podcast Café Filosófico de Engenharia. E o tema de hoje é energia solar. Eu vou falar um pouco sobre o processo de geração, o panorama mundial, o panorama nacional e também o que se espera para a energia solar no futuro, aqui no Brasil. Falar um pouco sobre o princípio de geração. Os módulos eles são formados por camadas de um material semicondutor, que no caso dos painéis fotovoltaicos é o silício. O processo pelo qual os módulos conseguem gerar energia elétrica é o efeito fotovoltaico. O Sol ele emite radiação e quando essa radiação incide sobre os painéis, fótons, que são partículas emitidas pelo Sol, são captadas pelas células fotovoltaicas e fazem com que os elétrons das camadas mais externas dos átomos sejam liberados. Isso vai gerar um movimento de elétrons livres, produzindo uma diferença de potencial. A energia que é gerada nos módulos, ela é gerada em corrente contínua e por isso ela segue em corrente contínua para o inversor. O inversor ele vai ter a função de converter essa corrente contínua para corrente alternada, com tensão e corrente adequada para uso. A energia solar já vem crescendo no mundo há algum tempo. Na Alemanha, em 1991, o país instituiu uma lei na qual as concessionárias elas são obrigadas a comprar toda a energia gerada pelo sistema fotovoltaico, pagando uma tarifa premium por essa energia. Entre os anos de 91 a 95, foi instituído o programa 1000 telhados fotovoltaicos, oferecendo uma subvenção de 70% do custo inicial de instalação do projeto. Já em 99, o governo do país lançou o programa 100 mil telhados solares, o qual objetivava a instalação de 10 mil sistemas fotovoltaicos contando com financiamento de 0% de juros e 10 anos para o pagamento. Todos esses incentivos consolidaram a Alemanha como a maior referência em fomento à geração de energia solar fotovoltaica mundial. Também no Japão, foi instituído em 94 o programa 70 mil telhados solares, com investimento total no valor de 457 milhões de dólares. Dentre os incentivos oferecidos pelo governo estavam a redução fiscal para a indústria solar e subsídios para o financiamento de energia solar. Como resultado, a geração de energia solar no país aumentou de 15 MW em 1993 para 127 MW em 2001. Os Estados Unidos, em 2006, criou um programa no estado da Califórnia, no qual foi lançado para estimular a instalação de sistemas fotovoltaicos em 1 milhão de telhados, totalizando 18 GW-pico de potência até 2018. O Departamento de Energia do governo estadunidense anunciou em 2008 um investimento de 17,6 milhões de dólares em 6 companhias de energia, de forma a tornar a energia fotovoltaica competitiva através do desenvolvimento tecnológico. Como forma de fomentar a fonte no país, 40 estados já aderiram ao sistema de net metering, o qual possibilita o consumidor vender o excedente da energia para a distribuidora. No panorama nacional, atualmente o Brasil conta com 7 GW de potência instalada de energia solar, marca atingida recentemente e vem tendo cada vez mais participação na matriz elétrica brasileira. O Brasil é um país privilegiado. A gente tem aqui cenários muito favoráveis para a energia solar. O Brasil ele tem uma das melhores médias de radiação solar do mundo e também com um fator que conta muito a favor, que é a sazonalidade. Diferentemente de outros lugares do mundo que tem excelentes médias de radiação durante um período do ano, só que em outros períodos do ano tem médias muito baixas, o Brasil tem durante todo o ano uma irradiação solar muito constante, com muito pouca variação, especialmente aqui no Nordeste. Outra coisa que conta bastante a favor é o fato de que as regiões com as melhores médias anuais de radiação
tem pessoas vivendo. Simplesmente isso. Diferentemente de outras partes do mundo que tem excelentes índices de radiação, mas são locais desertos que não tem ninguém vivendo por perto. Para se ter uma ideia do cenário favorável à energia solar aqui no Brasil, a região do Brasil que tem os menores índices de radiação solar ainda é muito maior do que a região da Alemanha, por exemplo, com os melhores índices de radiação. Aqui no Brasil a energia solar se divide em geração centralizada e geração distribuída. A geração centralizada ela é composta pelas grandes usinas de geração. A primeira usina de geração centralizada fotovoltaica foi inaugurada em 2011, com potência de 1 megawatt pico lá no Ceará. O Brasil recentemente atingiu a marca de 3 gigawatts de potência instalada, só na geração centralizada, e tem previsão de investimento de 9,5 bilhões até 2025. Também tem a geração distribuída, que é a energia que é gerada perto do centro de carga. Hoje o Brasil conta com a recente marca de 4 gigawatts de potência instalada. O marco regulatório da energia solar no Brasil foi a Resolução Normativa 482, de 17 de abril de 2012. Essa resolução ela estabeleceu as condições gerais para o acesso à microgeração e minigeração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica, e também instituiu o sistema de compensação de energia elétrica. Esse sistema de compensação ele consiste na injeção de energia excedente como uma forma de empréstimo para a concessionária. Quando o sistema fotovoltaico está gerando mais do que consumindo, o excedente vai para a rede da distribuidora, e depois, quando o consumo for maior que a geração, como durante a noite, por exemplo, a unidade consumidora vai ter essa energia que foi emprestada, que são os créditos de energia elétrica, pode ter tudo de volta. Tudo é medido por um medidor bidirecional que faz a medição da quantidade de potência que é consumida pela unidade consumidora e a quantidade de potência que é injetada na rede pela unidade consumidora. E no final do mês é feito o balanço de quanto foi consumido e de quanto foi gerado. Esses créditos eles têm a validade de 60 meses, ou seja, pode ir acumulando mês a mês. Entre as formas de geração na geração distribuída existem duas, que é a microgeração distribuída, que ela engloba centrais geradoras de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, ou então fontes renováveis de energia elétrica que são conectadas na rede de distribuição por meio de instalações das unidades consumidoras. E também tem a mini geração distribuída, que são centrais geradoras de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW, que também utiliza cogeração qualificada ou fontes renováveis de energia elétrica. Com a resolução normativa 687, que editou e ampliou a abrangência da 482, novas modalidades foram estabelecidas para instalações que não dispõem de espaço físico, por exemplo, para a implementação de sistema fotovoltaico no local, ou então para um grupo de consumidores que querem se unir e montar um sistema para todos. Entre as modalidades tem-se o autoconsumo remoto, que é caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma pessoa jurídica, incluídas matrizes e filial, ou então pessoa física que possua unidade consumidora com microgeração ou microgeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras que ele mora, que pode morar, sendo que esteja dentro da mesma área de concessão. E tem também a geração compartilhada, que ela é caracterizada pela reunião de consumidores dentro da mesma área de concessão ou permissão, que por meio de um consórcio cooperativo composto por pessoa física ou jurídica
que possui unidade consumidora com microgeração ou mini geração é distribuída em locais diferentes das unidades consumidoras. Em relação ao custo da energia solar, ao longo dos anos a energia solar veio presenciando uma queda significativa no preço dos equipamentos, muito graças à evolução tecnológica, que além de diminuir o preço dos equipamentos, ainda aumentou a eficiência deles. Só para se ter uma ideia, de 2010 para cá, 2020, o preço dos módulos fotovoltaicos caíram em cerca de 90%. Já na geração distribuída, é algo muito relativo de se ter um preço, porque depende de alguns fatores, como por exemplo a potência a ser instalada, e quanto maior for a potência instalada em uma unidade consumidora, consequentemente maior vai ter que ser o sistema fotovoltaico instalado, e logo vai ser mais caro. Os equipamentos também eles influenciam no preço de um sistema. Se tiver um sistema só com inversores que apresentam algumas qualidades em relação aos os microinversores, que apresentam algumas vantagens e melhorias em relação aos inversores, eles são mais caros, e se tiver um sistema só com eles, consequentemente vai ser mais caro também o sistema. E outro fator que influencia no preço também é a localização. Quanto maior for os índices de radiação solar, maior vai ser a eficiência do sistema. Mas vale lembrar também que dizer que maior o índice de radiação solar não necessariamente quer dizer que quanto mais quente for o local, melhor vai ser a geração. Porque na verdade o calor diminui um pouco a eficiência do sistema. O ideal para um sistema fotovoltaico é altos índices de radiação solar com baixa temperatura. Um exemplo assim seria ter os índices de radiação aqui do Nordeste com a temperatura daqui do extremo sul do Brasil. Em relação ao preço da energia na geração centralizada, usando aqui como base um leilão de energia que teve em 2018, o preço da energia solar só não era menor do que o preço da eólica. Ela com R$ 118 por megawatt-hora contra R$ 67 por megawatt-hora da eólica, ainda se tornou um preço muito favorável em relação à energia solar. Sobre a perspectiva para a energia solar no Brasil, o Brasil vem desde 2012 crescendo com a capacidade instalada de energia solar, e a partir de 2016 começou a ter um crescimento exponencial no número de instalações de geração distribuída. Só para se ter uma ideia, o Brasil passou de mais de 6 mil sistemas instalados por ano em 2016 para mais de 156 mil agora em 2020. Tudo isso muito graças às políticas de incentivo à geração distribuída, que faz com que seja financeiramente viável o investimento em energia solar. Com o payback, que é o tempo de retorno do investimento, hoje em média de 5 a 6 anos, cada vez mais pessoas vêm se sentindo se atraídas. A diminuição do preço dos equipamentos também ajudou bastante, para que se tivesse esse aumento no número de unidades com sistemas fotovoltaicos, além, claro, da tarifa de energia aqui do Brasil, que é uma das mais caras do mundo. Somando isso tudo, fez com que possa dizer que não existe um cenário em que não seja vantajoso o investimento em energia solar aqui no Brasil. Só que no momento a gente está no momento de apreensão agora, porque a resolução normativa 482 está sendo revisada e há uma possibilidade de que se diminua os incentivos à geração distribuída, e consequentemente isso afetaria o setor. Num cenário em que, por exemplo, alguém levasse 10 anos ou mais para se ter o payback, seria
impossível manter o crescimento que está tendo, que teve ao decorrer de toda essa década. O PDE 2030, que PDE é o Plano Decenal de Expansão de Energia, que são estudos e análises que se traçam no horizonte de 10 anos. Ele traçou 2 possíveis cenários para a geração distribuída aqui no Brasil. O primeiro é um cenário favorável. Nesse cenário se mantém os incentivos à geração distribuída e nós teríamos até 2030 investimentos na casa dos 70 bilhões de reais e 3 milhões de consumidores com micro e mini geração distribuída. Já outro cenário que o PDE traçou seria um cenário em que não está tão favorável. Nesse cenário haveria uma diminuição nos incentivos à geração distribuída e os investimentos seriam na casa de 50 bilhões de reais até 2030 e 2 milhões de consumidores atendidos com micro e mini geração distribuída, ou seja, um pouco abaixo do cenário mais favorável que teria. Mas assim, acredito que o cenário que terá ao decorrer desses anos será favorável à geração distribuída. Ela é uma importante fonte energética que pode contribuir bastante com a ampliação e diversificação da matriz elétrica brasileira, junto com outras já existentes e em crescimento. Bem, esse foi o podcast sobre energia solar. Até a próxima.